Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio Vanderlei, sou médico cirurgião cardiovascular. Estou aqui na tarefa de revisar a diretriz brasileira de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. No capítulo 2.3, iremos agora e doravante falar sobre a síndrome da hipersensibilidade do seio carotídeo. Vamos aprender juntos. Estou aqui revisando a diretriz, fiz essa apresentação como uma maneira de resumo e aqui vou apresentar para vocês para rememorar para a prova que está bem aí, que é a prova da área de atuação, o título de área de atuação em dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Vamos começar? Então, qual o objetivo dessa apresentação? É apresentar principalmente o conteúdo da diretriz e uma ou outra de referência, mas a minha base principal de estudos para a prova de título está sendo a diretriz brasileira, alguns livros, até eu coloquei um vídeo no YouTube, vou deixar aqui na descrição, falando sobre as minhas fontes, mas de maneira geral, essa apresentação é um resumo da diretriz brasileira de 2023, de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Então vou comentar os principais aspectos sobre essa condição, a síndrome do seio carotídeo, e orientar o raciocínio clínico prático. E o material é esse aqui, como vocês podem observar. Opa, peguei meu rosto. 2023, bem nova, né? Estou aqui em novembro de 2023 e lá no começo do ano já comecei, tem alguns vídeos aqui no meu canal falando sobre essa diretriz, apresentei algumas aulas, mas depois, por questões de contratempo, não tive como continuar aí o projeto de revisar toda a diretriz e apresentar todas as aulas. Estou fazendo agora algumas para revisão da prova. Mas depois eu preparei várias aulas, pretendo apresentar aqui no blog e lá no site. Vamos lá então? O que é, a síndrome da hipersensibilidade do seio carotídeo? Vamos definir. Eu gosto sempre de começar pelo começo, pelo básico. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas de hipersensibilidade, ou seja, uma sensibilidade aumentada do seio carotídeo. O seio carotídeo, sabemos que ele é dotado de vários baroreceptores, receptores de pressão, que eles podem influenciar, sim, na hemodinâmica do paciente, na frequência cardíaca e também no processo de equilíbrio pressórico. Dessa forma, se o paciente tem uma hipersensibilidade desse seio carotídeo, ele pode atuar de maneira errônea, de maneira não adequada. Perante alguns estímulos, pode haver um estímulo do seio carotídeo, por exemplo, estimular o seio carotídeo, pode deflagrar alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial e gerar sintomas no paciente. Então, as características básicas dessa síndrome é uma resposta reflexa exacerbada que acaba culminando em bradicardia, hipotensão e síncope. Essa resposta exacerbada é justamente uma queda brusca da frequência cardíaca, levando à hipotensão. Mas não só isso, pode ser por conta da frequência cardíaca, mas também uma vasodilatação periférica. Mas acaba culminando em síncope, que basicamente é uma manifestação clínica derivada de uma hipoperfusão cerebral. Então a deflagração pode ser espontânea, pode ser movimento da cabeça, pode ser por compressão ou massagem do seio carotídeo, mas nem sempre a correlação é muito clara. Tem uma amiga minha que tinha essa hipersensibilidade, não por movimento da cabeça, não tanto espontânea, mas era muito por questões térmicas. Quando tomava banho muito gelado, acabava tendo sintomas de bradicardia, de hipotensão, manifestações dessa síndrome. E o diagnóstico e quais são os tipos desta síndrome? Bem, os critérios para a gente estabelecer que de fato o paciente tem a síndrome da hipersensibilidade do seio carotídeo é a ausência de fármacos depressores do sistema excitocondutor. Leia-se sistema excitocondutor como sistema de condução. Por exemplo, qual é um depressor do sistema excitocondutor? Os beta-bloqueadores, alguns fármacos antiarrítmicos como a amiodarona, algumas medicações que podem provocar uma redução do sistema de condução, da deflagração do sistema de condução, que a gente usa geralmente para
controle de frequência cardíaca, controle de arritmias, deprimem o sistema excitocondutor e podem também exacerbar, se o paciente já tem uma predisposição, pode exacerbar ainda mais essa condição. Pausas acima de 3 segundos. Essas pausas pode ser uma parada sinusal ou um bloqueio atrioventricular ou uma queda da pressão arterial sistólica acima de 50 milímetros de mercúrio. Bem, essas são condições básicas, né? O paciente não está tomando nenhum fármaco que acaba deflagrando, né, uma resposta cardioinimitória, ou seja, pode ser por uma intoxicação, por digitálico, uma intoxicação, por beta-bloqueador, uma intoxicação, por um fármaco antiarrítmico. E o paciente tem pausas, né, acima de 3 segundos, uma pausa sinusal, um bloqueio atrioventricular, e essa queda da pressão geralmente reproduz síncope. Pode ser durante uma manobra de compressão. Essa manobra de compressão do seio carotídeo pode ser utilizada para tentar deflagrar os sintomas. Então, você fazer a compressão sequencial dos seios carotídeos direito e esquerdo por 5 a 10 segundos, realizado na posição supina e inclinada, ou seja, fazer um teste de inclinação em pacientes com mais de 40 anos de idade. Então, estes são os critérios para a gente estabelecer que, de fato, o paciente tem uma síndrome da hipersensibilidade do seio carotídeo. Ausência de drogas, pausas, ou BAV, e queda da pressão arterial sistólica acima de 50 mm de mercúrio, quando há algum estímulo, principalmente a compressão sequencial dos seios carotídeos, né, que pode ser realizada em posição supina e inclinada, fazer um teste da inclinação. E quais são os tipos de respostas reflexas na síndrome da hipersensibilidade do seio carotídeo? Pode ser uma resposta cardio-inibitória, ou seja, cardíaca, inibição cardíaca, e onde teremos pausas. Essas pausas, né, do estímulo ventricular acima de 3 segundos. Se o paciente tem pausas, ele está tendo uma inibição do coração, cardio-inibitória. Quando acima de 3 segundos, diante de algum estímulo, seja por compressão ou teste de inclinação, o paciente tem pausas. Pode ser uma resposta mista. Quando é que é a mista? É quando você tem a resposta cardioinibidora mais a resposta vasodepressora. Ou seja, você tem uma inibição do estímulo, pausas acima de 3 segundos, e você tem uma vasodepressora, provavelmente por vasodilatação reflexa, que aí você teria não bradicardia, não pausas, mas sim uma queda isolada da pressão arterial acima de 50 milímetros de mercúrio. Já quando você tem uma resposta mista, aí você teria, além das pausas, teria uma queda da pressão arterial. Então, a síndrome da hipersensibilidade do seio carotídeo pode ter uma resposta cardioinibitória, vasodepressora ou os dois. Lembrar de pausa, lembrar de queda da pressão acima de 50 milímetros de mercúrio, ou os dois, uma resposta mista. E o MP definitivo, né, na síndrome da hipersensibilidade do seio carotídeo? Observe que isso é a consequência. O sistema de condução não tem problema. O que tem, né, é a resposta, né, do componente do sistema nervoso autônomo que está alterada. Então, quando a gente vai considerar marca-passo definitivo, aqui tem várias evidências que demonstram que, de fato, você precisa ter muita cautela ao indicar marca-passo na síndrome da hipersensibilidade do seio carotídeo. Aqui, tirado da diretriz. As evidências que suportam o implante marca-passo definitivo são baseadas em pequenos estudos, controlados, observacionais, não tem estudos randomizados. Esse é o primeiro ponto. Em termos de evidência, as evidências são muito fracas para indicar de maneira apropriada, contundente, como por exemplo no BAVT, né, que você já tem ali uma condição que não precisa de grandes estudos. A plausibilidade daquela condição gerar um efeito maligno é tão alto que você já considera, né, mesmo que não haja estudos, é até antiético você randomizar pacientes com bloqueio, frequência baixa, uma doença
avançada do sistema de condução, randomizar, né, para implante de marca-passo versus não implante. Esses pacientes têm alta probabilidade de se beneficiarem. Na síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo, não. O sistema de condução está normal. O que está alterado é o sistema nervoso autônomo desse paciente. O que está alterado, né, é alterações que geram cardioinibição, uma hipersensibilidade do seio carotídeo, como o próprio nome já fala. Então, essa aqui é outra evidência, né, The Natural History of Carotid Sinus Syncope and the Effect of Cardiac Pacing. O meu inglês, como está joia, né, para dizer o contrário. Tem uma revisão de 12 estudos, né, e demonstraram que esses pacientes, né, quando são submetidos ao implante marca-passo, têm taxas menores de recorrência de síncopes quando comparados aos que não implantaram marca-passo. Ou seja, eles têm síncopes com menos frequência. Aqui, outra evidência, né, esse Safe Pace, 175 idosos com quedas recorrentes inexplicadas, sugerido síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo, grupo randomizado para marca-passo, teve redução significativa na taxa de eventos. Ou seja, qual é evento? Síncope principalmente, né? O marca-passo visa principalmente tratar a questão da cardioinibição, da bradicardia ou pausas ventriculares causadas pela síndrome de hipersensibilidade do seio carotídeo. Mas aquela resposta pressórica, vasodilatadora, pressórica, o marca-passo não vai ter uma grande contribuição. E quais são as recomendações? Aqui também da tabela da diretriz brasileira, vamos aqui ler as recomendações para essa condição. Na síndrome da hipersensibilidade do seio carotídeo e também na síncope vasovagal. Lembrando que o nervo vago e o seio carotídeo são dois grandes contribuintes para o controle hemodinâmico. Eles atuam ajustando o estímulo vagal, né, o estímulo simpático parasimpático, o equilíbrio desses dois sistemas autonômicos, fazendo com que haja uma regulação da pressão arterial, através do controle da frequência cardíaca, respostas vasodilatadoras ou vasopressoras. E o nervo vago, principalmente, ele atua, né, estimulando através do sistema nervoso parasimpático, salvo engano, estimulando um freio no coração, né? Um freio no coração, de forma que quando o nervo vago ele atua de maneira muito forte, ele inibe de maneira muito forte o coração, inibindo principalmente o nó sinusal e até mesmo o nó AV, fazendo com que haja uma redução da frequência cardíaca e uma redução pode mesmo provocar pausas nesse sistema. Dessa forma, observem que o seio carotídeo e o nervo vago, eles podem atuar fazendo com que haja uma cardioinibição ou um processo de vasodilatação reflexa. Dito isso, a gente vai considerar o implante de marca-passo naqueles pacientes que têm síncope recorrente, 40 anos de idade ou mais, com documentação de pausas sintomáticas espontâneas acima de 3 segundos ou assintomáticas acima de 6 segundos. Isso lembra até mesmo a doença do nó sinusal, né? Quando você tem pausas acima de 6 segundos, mesmo pacientes assintomáticos, você pode ponderar o implante de marca-passo definitivo. Então, observe que é síncope de caráter recorrente, 40 anos de idade, pausas acima de 3 ou acima de 6 nos assintomáticos. Nível de evidência classe 1A. Toda essa caminhada, peguei um caso com esses critérios aqui. Peguei um caso. Não é muito comum você encontrar isso na prática. Por sua vez, a síncope recorrente, pacientes acima de 40 anos, manobra de massagem do seio carotídeo com resposta cardioinibitória. Lembrar, inibição do coração vai ter pausas. Pode ter bradicardia, pausas acima de 3 segundos.
pausa sinusal, ou até mesmo BAV, bloqueio atrioventricular, ou uma resposta mista, né? Ou seja, você ter pausas e hipotensão, queda acima de 50 milímetros de mercúrio na pressão, na ausência de fármaco depressor do sistema excitocondutor. Então, quando houver esses critérios, observe que o nível de evidência já cai. Vai para B e a classe de recomendação também cai. Vai para 2A. Observe que ele não considera o implante do marca-passo quando há uma resposta apenas vasodilatadora. Porque aí o marca-passo não vai agir. O marca-passo vai agir quando houver cardioinibição. E quando é misto, houver um papel cardioinibitório também, o marca-passo pode atuar evitando pelo menos a cardioinibição, mas isso não excluirá do paciente ter sintomas, porque ele pode ter o processo vasodilatador. Vale a pena revisar as questões da atuação do sistema autônomo, nervo vago e síndrome do seio carotídeo, que eu tracei de maneira muito superficial para você se basear nas condutas, porque o marca-passo visa apenas atuar no processo de cardioinibição, mas o processo de vasodilatação, devido ao sistema carotídeo e ao sistema, digamos assim, vasovagal, o marca-passo ele pode atuar só na cardioinibição, só nas pausas, só no um possível BAV, no possível bradarritmia avançada causada por uma hipersensibilidade do seio carotídeo ou uma hiperatuação vasovagal. Observe aqui também outra indicação. Deixa eu ter aqui isso. Outra indicação: síncope recorrente, idade acima de 40 anos, pausas sintomáticas acima de 3 segundos, induzido pelo teste de inclinação, pelo T-teste. Então, se o teste for positivo, você pode ponderar, mas sempre haverá aqui o processo de cardioinibição. Queda recorrente inexplicada, sem pródromos, 40 anos de idade, manobra do seio carotídeo com resposta cardioinibitória. Observe que sempre haverá cardioinibitória. Se não houver cardioinibição, não pondere o implante do marca-passo. Ou é misto ou é cardioinibitória. Se for apenas um processo, ele tem hipersensibilidade do seio carotídeo, mas qual é o tipo? Se for do tipo vasodilatador, não pondere o implante do marca-passo. Aqui, que é proscrito, não é recomendado. Pacientes com síncope e ausência de resposta cardioinibitória documentada. 3B. Paciente assintomático, massagem do seio carotídeo com resposta cardioinibitória. Paciente assintomático, paciente sem resposta cardioinibitória, não faz nada. Não tem indicação de marca-passo. Qual vai ser o módulo de estimulação? Uma vez ponderando que tem indicação, qual vai ser o módulo de estimulação para esses pacientes? O módulo bicameral DDD. Bem, o módulo de estimulação hoje em dia, eu vou abrir um parênteses, parece muito objetivo, né? DDD ou VVI. O paciente não tem estimulação arterial por flutter, um FA, é VVI. Se não tem, é DDD. Aí, as nuances do DDD, hoje em dia tem diversos algoritmos que trabalham por si só, mas é necessário saber algumas nuances. Por exemplo, o paciente tem dor sinusal, quanto de intervalo PR você vai tolerar, até aqui mesmo, né? Hipersensibilidade do seio carotídeo, quanto de PR vai tolerar, você evitar uma estimulação ventricular crônica, né, do VD, ou tentar programar a esterese, por aí vai. Mas de maneira geral, DDD. E aqui chegamos ao fim, pessoal. Eu queria agradecer aí a atenção de vocês. Se gostou desse vídeo, deixa um joinha aí. Não deixa um joinha não, deixa um comentário, né? Comentando aí se ficou legal, se não ficou. Se eu falei alguma besteira, se não falei. Se ficou adequado o conteúdo, se não ficou. Mas não deixa de participar aí da discussão. Um forte abraço e até a próxima aula.